Meu nome é Antônio, tenho 59 anos, e nunca imaginei que a frase que mais doeria na minha vida seria dita no dia mais feliz que eu poderia ter planejado. Não foi um ataque de raiva, nem uma discussão acalorada. Foi um pedido, sussurrado com a calma brutal de quem está apenas declarando um fato óbvio. Não diga que sou seu filho. Tenho vergonha. Ainda consigo sentir o calor daquele final de tarde em Brasília. O céu naquele dia parecia um clichê de cartão postal. Um gradiente melancólico de laranja e roxo cobrindo as linhas perfeitas da cidade. Estávamos em nossa varanda com vista para a parte mais tranquila da asa norte. A comemoração era íntima, como sempre gostamos. Eram apenas eu, Fátima, minha esposa e companheira há 30 anos, e Rodrigo, nosso filho. Rodrigo, nosso orgulho de 25 anos, havia se formado em Relações Internacionais. Um diploma de peso conquistado com suor, mas também com o conforto que eu e Fátima nos desdobramos para proporcionar. Eu, como funcionário público de carreira, sempre fui discreto, nunca fui de grandes luxos, mas garanti que Rodrigo tivesse os melhores recursos. Não éramos ricos, éramos sólidos, e aquela formatura era a prova de que a solidez valeu a pena. Fátima estava radiante. O sorriso dela era a representação física da felicidade de uma mãe que viu o filho alcançar o topo da montanha que ela ajudou a escalar. Ela havia acabado de descer para pegar mais gelo, deixando-me sozinho com Rodrigo por alguns minutos cruciais. Eu me aproximei dele com a taça de cristal na mão, sentindo a ruga de satisfação na testa que só a paternidade plena pode dar. Rodrigo vestia um terno impecável, presente de formatura. Parecia pronto para conquistar o mundo. A gente conseguiu, filho, eu disse, a voz embargada pela emoção, levantando minha taça. Este é o seu começo. Você é a prova de que tudo o que eu e sua mãe fizemos valeu a pena. É a nossa herança. Rodrigo sorriu. Era um sorriso educado, o tipo que ele dava a colegas e professores, mas raramente a nós. Ele tocou a minha taça com a dele, mas não bebeu. Pai, eu preciso te pedir uma coisa. Ele começou, e a voz dele era estranhamente profissional, como se estivesse fechando um contrato de trabalho. O que é, meu campeão? Ele olhou para mim. Não havia raiva nos olhos dele, o que teria sido mais fácil de lidar. Havia análise, distanciamento. A partir de agora, eu vou entrar em uma fase muito específica da minha carreira. Networking é tudo, sabe? Eu vou circular em ambientes que você e a Fátima simplesmente não frequentam. Pessoas que vão alavancar a minha vida. Eu assenti, esperando o pedido de um carro novo ou de ajuda para um aluguel caro. O que você precisa, meu filho? Diga. Rodrigo baixou a voz, inclinou-se ligeiramente, e foi então que o impacto veio. Não como um soco, mas como se alguém tivesse me esvaziado de dentro para fora, deixando apenas pele e ossos expostos ao frio daquele crepúsculo. Eu preciso que você e a Fátima mantenham distância do meu novo círculo social. Quando eu for apresentar a minha família, direi apenas que vocês são parentes de fora, ou talvez padrinhos. Não diga que você é meu pai, Antônio. Eu senti o nome, Antônio, vindo dos lábios dele, e soou mais frio do que se ele tivesse me chamado de senhor. Distância? Por quê? Eu consegui murmurar, a taça pesando 10 quilos em minha mão. Ele franziu o senho, como se estivesse explicando a tabuada para uma criança lenta. Pai, você é funcionário público, discreto, certo? Você vive em Brasília, mas não é o tipo de pessoa que atrai os holofotes. As pessoas que eu preciso impressionar, as pessoas que dirigem carros de alto luxo e fazem investimentos milionários, elas não entendem o conceito de estabilidade discreta. Elas entendem de poder. Se elas souberem que meu pai é um servidor que vive uma vida de classe média, isso me torna menos. Ele fez uma pausa, finalmente dizendo a palavra que rasgou o tecido da nossa relação em duas. Tenho vergonha. A palavra vergonha pairou no ar, mais densa do que a umidade da noite em Brasília. Não houve gritos. Não houve lágrimas. Houve apenas silêncio. Quando Fátima subiu, com o balde de gelo nas mãos, encontrou uma cena estranha. Rodrigo falava ao celular, sorrindo e gesticulando com o entusiasmo de quem já estava falando com o futuro milionário. E eu estava parado perto da grade da varanda, olhando para o horizonte,
o sorriso congelado no rosto. O que aconteceu, Antônio? Você ficou pálido de repente, ela perguntou, a preocupação imediata pintando seu rosto. Eu não conseguia processar. Eu tinha sido um pai presente, carinhoso, o provedor. Eu sacrifiquei viagens e luxos para garantir o sucesso dele. E a recompensa era ser renegado, ser tratado como um erro de contabilidade, algo a ser escondido dos auditores de sua nova vida de elite. Eu virei para Fátima. Não consegui contar a ela o que havia acabado de acontecer. A dor era tão nova e afiada que eu temia que, ao dar voz a ela, eu desmoronaria ali mesmo. Nada, Fátima, eu respondi, e notei a minha voz áspera e fria, refletindo o buraco que Rodrigo havia acabado de cavar no meu peito. Só estou pensando em como a vida muda rápido, e enquanto eu preciso de um advogado. Ela me olhou, confusa com a menção súbita a um advogado, mas eu já havia me virado. Eu precisava entender a extensão dessa vergonha. Não era apenas uma questão de imagem, era uma declaração de guerra silenciosa contra a minha existência. E eu sabia, naquele instante, que essa vergonha ia me custar muito mais do que apenas um título de pai. O ar da noite em Brasília esfriou depressa. Fátima falava sobre o entusiasmo de Rodrigo para a viagem de treinamento que faria na semana seguinte, mas eu mal ouvia. O que ecoava na minha cabeça era a palavra vergonha, repetida em um loop implacável. Naquela noite, deitado ao lado de Fátima, eu tentei desesperadamente racionalizar. Não podia ser o que parecia. Rodrigo era um jovem ambicioso, recém-saído da bolha universitária, seduzido pelo brilho falso dos salões de poder. Era apenas um deslize de 25 anos. Eu repetia para mim mesmo, um pedido egoísta, mas temporário, ditado pela pressão da elite que ele tanto almejava. Logo ele veria o valor da solidez, o peso real da estabilidade que eu havia construído. A casa, nossa fortaleza na asa norte, testemunhava cada tijolo dessa solidez. Tínhamos comprado o apartamento há mais de 20 anos, reformando-o cômodo por cômodo, não com empréstimos luxuosos, mas com o suor paciente do funcionário público que sabe poupar. Eu me lembrava de adiar a compra daquela pequena caminhonete que sonhei por quase uma década, para garantir que as mensalidades da escola de inglês de Rodrigo estivessem sempre pagas. As marcas de giz de cera que Fátima insistiu em não apagar completamente da porta da cozinha eram a prova daquele amor, daquela presença inegociável que, agora, ele pedia para negociar. Nos dias que se seguiram, a mentira começou a pesar como uma placa de chumbo entre Fátima e eu. Ela me pegava olhando para o nada, e eu rapidamente desviava o olhar, fingindo concentração nas notícias ou nos relatórios do trabalho. Antônio, o que está acontecendo? Você está diferente desde a formatura. Ela me perguntou em uma manhã de sábado, enquanto regava as orquídeas que tanto adorava. E o que foi aquilo de advogado? Algum problema no setor, querido? Eu forcei um sorriso. Não, Fátima. Nada no setor. Apenas pensando no futuro, na organização dos bens. Coisas de gente mais velha, sabe? Preciso de uma conversa com o Dr. Ricardo sobre como estruturar a partilha quando o tempo chegar. Era uma meia-verdade horrível. Eu precisava do Dr. Ricardo, sim, mas não para estruturar a herança. Eu precisava de um escudo legal contra o buraco que Rodrigo havia aberto no meu peito. Precisava garantir que a minha dignidade não fosse uma variável controlável em sua equação de sucesso. 2 semanas depois, surgiu a oportunidade perfeita para o teste. Um colega de longa data do tribunal, que estava se aposentando, organizou um jantar de despedida em um restaurante discreto do Lago Sul. Eu sabia que o ambiente era sério, mas não ostentoso. O tipo de lugar onde o valor de um homem era medido pelo tempo de serviço e não pelo modelo do carro. Pedi a Rodrigo que nos acompanhasse. É bom para você praticar o networking com profissionais mais experientes, filho. Eu sugeri, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele aceitou, mas com uma ressalva imediata. Tudo bem, pai, mas é só um jantar, certo? Não vamos demorar. Tenho um encontro importante depois. No restaurante, vestindo um blazer que Fátima havia comprado para o meu aniversário de 55 anos,
Tentei introduzi-lo ao Dr. Olavo, um dos meus mentores. Dr. Olavo, quero lhe apresentar meu filho, Rodrigo. Ele acabou de se formar, um garoto brilhante. Antes que eu pudesse usar a palavra mágica, meu filho. Rodrigo interveio com aquela frieza profissional que eu tanto temia. É um prazer, Dr. Olavo. Antônio e Fátima são parentes meus, padrinhos de criação que vivem aqui em Brasília. Eles me ajudaram muito na faculdade. Olavo apertou a mão de Rodrigo, sorriu para mim com a naturalidade de quem aceita a informação sem questionar e prosseguiu o diálogo diretamente com Rodrigo, focado em sua formação e planos internacionais. Eu assisti à cena em silêncio, a racionalização juvenil se desfazendo em pó. Aquele sorriso educado, a ligeira correção na minha fala, não era ambição. Era a execução calculada de um plano de relações públicas que me excluía. Rodrigo não estava envergonhado da minha profissão. Estava envergonhado da minha existência no seu novo universo. Ele havia traçado uma linha invisível e eu não podia cruzá-la. Fátima, sentada ao meu lado, pegou minha mão por baixo da mesa. Seus olhos procuraram os meus, repletos de confusão. Ela havia escutado a apresentação de Rodrigo, mas eu sabia que ela a havia interpretado como um erro de comunicação ou nervosismo. Ela sorria para ele, orgulhosa do modo como ele se portava entre os homens importantes. Eu me senti o maior farsante do mundo, sorrindo e balançando a cabeça em concordância enquanto meu próprio filho me transformava em um coadjuvante pago, um mero parente de interior que deu uma mãozinha na capital. Naquela noite, o silêncio no carro era cortante. Quando deixamos Rodrigo em sua porta, ele se virou e me deu um abraço rápido e protocolar. Obrigado pelo jantar, Antônio. Foi bom para o contato. Mas preciso ir. Cheguei um pouco atrasado. De novo, Antônio. Chegando em casa, Fátima desabou. Ela não podia mais ignorar a tensão. Antônio, eu sei que você está guardando algo. O que o Rodrigo fez? Ele está em dívida? Diga-me a verdade sobre o advogado. É por causa dele? Eu a abracei, sentindo a fragilidade dela, e me odiei por não poder protegê-la da verdade brutal. Não é uma dívida financeira, Fátima. É algo muito mais sério. Eu murmurei, ainda incapaz de usar a palavra vergonha. Mas eu vou cuidar disso. Na segunda-feira eu ligo para o Dr. Ricardo. Eu preciso de conselho. Preciso de alguém para me ajudar a entender como um pai pode se proteger da própria prole. Eu não sabia exatamente o que pedir ao advogado. Não era uma disputa de terras ou dinheiro. Era a busca desesperada por uma cláusula no grande contrato da vida que definisse o valor intrínseco de um pai, mesmo quando esse valor era, para o filho, zero. Eu só sabia que precisava do Dr. Ricardo para me ajudar a transformar o choque em estratégia, antes que Rodrigo desse o passo final. Eu temia que logo ele exigisse não apenas distância social, mas talvez a distância geográfica. E essa distância, eu sabia, seria o prelúdio para o que ele estava realmente planejando. Liguei para o Dr. Ricardo na manhã de segunda-feira, antes mesmo de Fátima acordar. A urgência era menos legal e mais existencial. Eu precisava de alguém que me ajudasse a transformar aquela dor lancinante em algo com contornos, algo que eu pudesse enfrentar. Ricardo, um homem que parecia ter envelhecido em bibliotecas de direito e não em tribunais, me recebeu em seu escritório austero, decorado com móveis sóbrios que combinavam com o clima formal da Asa Sul. Eu tentei explicar a situação sem soar melodramático, mas a história de ser renegado pelo próprio filho era, por natureza, um melodrama. Dr. Ricardo, comecei, a voz falhando, eu não estou aqui para deserdar meu filho. Eu estou aqui para entender como me proteger dele. Eu sinto que o pedido de distância é apenas o primeiro movimento em um jogo de xadrez, onde o meu patrimônio e a minha dignidade são os peões. Ricardo ouviu, com a calma de quem já viu a fragilidade humana vestida em ternos caros. Ele anotava poucas coisas, e a cada parágrafo meu, seu olhar se tornava mais focado, menos empático e mais estratégico. Antônio, ele disse cruzando as mãos sobre a mesa de mogno. O problema não é o seu filho. O problema é o ambiente dele. A sociedade de Brasília, especialmente a que orbita a diplomacia e grandes negócios, é implacável.
Você não é apenas a classe média. Você é o passado para eles. Para o seu filho ascender, ele precisa demonstrar que está pronto para o novo poder. E o novo poder não respeita a estabilidade conquistada com trabalho. Ele respeita a liquidez instantânea e a aparência de acesso ilimitado. A análise de Ricardo me deu um nome para a doença que afligia Rodrigo: ideologia. Ele não era mau, estava apenas infectado. Ricardo me aconselhou a não tomar atitudes precipitadas, mas a observar. Antes de mexermos na parte legal do seu patrimônio, precisamos saber o que ele realmente quer. Não reaja ao insulto, reaja ao movimento. Naquele momento decidi que a minha nova missão não era sofrer em silêncio, mas vigiar em discrição. Se Rodrigo havia traçado uma linha social, eu atravessaria a linha invisível da observação paternal, usando a discrição de funcionário público que ele tanto desprezava. Eu usaria a minha rede de contatos antiga, a burocracia silenciosa de Brasília, para descobrir o universo de meu filho. Não demorou para eu descobrir onde Rodrigo estava estagiando. Uma consultoria de alto nível, em relações governamentais, focada em alavancagem de capital estrangeiro. O tipo de lugar que prometia fortunas rápidas em troca de uma rede de contatos valiosa. O líder da consultoria e o mentor imediato de Rodrigo era Fábio, um nome curto e seco, mas que ecoava o peso da ostentação. Fábio, segundo minhas fontes mais discretas no setor, era o arquétipo da ascensão meteórica, um homem na casa dos 30 anos que dirigia um carro esporte italiano e morava em uma mansão cinematográfica no Lago Paranoá, patrimônio que, diziam os sussurros, ele havia construído sobre a sorte duvidosa de alguns investidores ingênuos. Comecei a seguir o rastro digital de Fábio. Não em perfis públicos, mas em fotos de eventos corporativos, onde Rodrigo sempre aparecia na periferia, tentando absorver o brilho do mestre. Em uma das fotos, Fábio estava fazendo um brinde. A legenda, em inglês, era direta e brutal. Para chegar ao topo, você precisa cortar todos os laços que pesam. A humilhação se transformou em uma compreensão fria. Eu era um peso. A minha história de esforço, a minha solidez, era um fardo. Mas a vigilância revelou mais do que apenas a ideologia. Ela revelou a tensão financeira. Apesar de toda a pose de elite, Rodrigo começou a fazer pedidos constantes e estranhamente modestos a Fátima. Não eram pedidos por grandes quantias, mas pequenas hemorragias financeiras que me incomodavam. Mãe, você pode me transferir R$ 500? Tive que pagar um jantar de última hora com um cliente importante e a empresa demora para reembolsar. Ou então, pai, preciso de 300 para a manutenção do terno. Tenho um evento beneficente esta semana e o Fábio é muito exigente com a imagem. Ele estava sempre elegante, mas sempre apertado. A cada 2 semanas, pedia a Fátima algo entre R$ 200 e R$ 700. Ele justificava que o salário formal era baixo, pois a maior parte da remuneração vinha dos bônus de alavancagem, que demoravam a cair. Fátima, ingênua e orgulhosa, repassava o dinheiro imediatamente, vendo naquilo a prova de que o filho estava trabalhando duro demais para se preocupar com finanças básicas. Eu sabia que Fábio não era o tipo de pessoa que pagava por Uber ou se preocupava com o reembolso de R$ 500 de um estagiário. O novo círculo social de Rodrigo era um ambiente onde você tinha que pagar para estar, e não o contrário. A observação se intensificou. Uma noite, Fátima estava na sala, ao telefone com Rodrigo, e o volume estava um pouco alto. Eu estava na cozinha, lavando a louça, mas com todos os sentidos alertas. Não, Rodrigo, eu não tenho R$ 10.000 assim na poupança, Fátima dizia, a voz embargada. Ela falava sobre uma conta de emergência que havíamos reservado para uma reforma. Mas, mãe, eu preciso disso. É um investimento obrigatório que o Fábio está fazendo com todos os novos associados. É a porta de entrada para um negócio de milhões. É a minha chance. A voz de Rodrigo do outro lado da linha não tinha mais a frieza profissional. Estava desesperada. Mas, meu filho, você não disse que sua empresa era tão estável? Houve um silêncio tenso. É estável, mãe.
Mas é uma taxa inicial, um seguro de confiança. Se você não me ajudar, eu perco a oportunidade. Eu perco tudo que construí. Fábio disse que se eu não tiver o capital inicial, a minha falta de seriedade financeira vai manchar meu nome para sempre. Fátima prometeu que pensaria. Ela desligou o telefone e veio para a cozinha, com o rosto pálido. Antônio, o Rodrigo está pedindo 10 mil reais para um investimento com o Fábio. Parece que ele está sendo pressionado. Eu senti um frio percorrer a espinha que não tinha nada a ver com a água fria da torneira. Não era ambição juvenil. Era extorsão velada, disfarçada de oportunidade de elite. O pedido para que eu me mantivesse longe, a vergonha de ser meu filho, era apenas o primeiro passo para garantir que eu não pudesse interferir enquanto ele mergulhava em algo perigoso. Ele não estava apenas me escondendo do mundo. Ele estava me impedindo de protegê-lo do mentor Fábio. Naquela noite, eu abracei Fátima e disse, com a voz firme, não daremos um centavo a ele, Fátima. Amanhã cedo, eu vou ligar para o Dr. Ricardo. Não vamos mais apenas nos proteger. Vamos investigar o Fábio. Eu precisava saber o que Fábio estava tramando e o que exatamente Rodrigo havia prometido a ele em troca do acesso àquele mundo. E mais importante, se Rodrigo estava usando o nome da minha família, a minha solidez, para atrair investidores para os esquemas de Fábio. A vergonha não era a arma final de Rodrigo, era o disfarce. O verdadeiro ataque ainda estava por vir. A decisão de negar os 10 mil reais deixou Fátima numa mistura dolorosa de alívio e culpa. Ela me abraçava, chorando, enquanto eu repetia firme, ele não está sendo ambicioso, Fátima. Está sendo aliciado. Ela me perguntou se eu achava que Rodrigo estava em perigo. E eu menti, dizendo que era apenas uma questão de mau investimento. Eu não podia dizer a ela que meu medo real era que ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Na manhã seguinte, liguei novamente para o Dr. Ricardo. Em vez de pedir conselhos sobre herança, pedi orientação sobre como acessar informações públicas de forma discreta, aproveitando minha rede antiga no funcionalismo, sem levantar suspeitas. Antônio, você não está investigando um crime. Ricardo me alertou, a voz grave. Está investigando o seu filho. Seja ético e cirúrgico. Concentre-se no mentor, Fábio. Nos dias seguintes, mergulhei na rotina, buscando a solidez que Rodrigo havia rejeitado. Meu trabalho no tribunal era uma âncora previsível, e eu a agarrei com força. Mas a mente estava sempre em outro lugar, escavando. Eu usei os canais discretos que Brasília sempre oferece, ex-colegas, pequenos favores, olhares em registros públicos. Descobri que Fábio, de fato, tinha um histórico de investimentos agressivos e algumas reclamações veladas que nunca chegaram a tribunal. Ele era um mestre em operar na zona cinzenta, um predador social que atraía jovens brilhantes e endinheirados com a promessa de atalhos para o poder. Mas o que realmente me atingiu foi a descoberta da substituição. Era uma quinta-feira chuvosa, e eu estava revisando documentos em minha mesa. Decidi checar o site da consultoria de Fábio. Havia uma seção de destaques da semana. Lá estava Rodrigo. Em uma foto de alta resolução, ele sorria, ao lado de Fábio, em um evento de gala. A legenda sob a foto não falava de Rodrigo. Falava de Fábio. Era um discurso que ele havia dado. O texto era uma ode à meritocracia e à juventude audaciosa. Li o trecho que me paralisou. Fábio falava sobre a importância de cultivar o talento de seus protegidos. Este é Rodrigo. Fábio discursava, segundo o texto. Um jovem que entende que o verdadeiro alicerce não é o que se herda, mas o que se constrói com visão estratégica. Eu o considero a extensão mais promissora do meu próprio legado. Ele não está seguindo os passos de um pai que se contentou com a estabilidade. Ele está pavimentando o futuro. E eu, pessoalmente, garanto o seu caminho. Eu reli a frase. Ele não está seguindo os passos de um pai que se contentou com a estabilidade. A faca já estava cravada, mas Fábio havia girado o cabo. Ele não apenas havia tomado Rodrigo como aprendiz, ele havia publicamente e abertamente me renegado em nome do meu próprio filho. Minha vida, meu esforço de 5 décadas,
havia sido reduzido a estabilidade contente, o antônimo de sucesso no novo dicionário de Brasília. Fábio estava ocupando o vácuo que Rodrigo havia criado, não como mentor de carreira, mas como pai ideológico. O pânico de ser substituído me consumiu. Não bastava que eu fosse invisível. Eu precisava ser denegrido para que o novo patrono pudesse brilhar. Peguei o celular e enviei uma mensagem a Rodrigo. Não era um confronto. Era um grito de socorro disfarçado. Filho, está tudo bem? Lembre-se que o verdadeiro sucesso não é medido em dígitos, mas em integridade. O papai te ama. 1 hora depois, a resposta chegou, concisa e impessoal. O tipo de texto que ele enviaria a um colega de trabalho irritante. Tudo ótimo, Antônio. Estou muito ocupado. Grato pela consideração, mas preciso de foco total. Não se preocupe. Antônio, não papai, não pai. A integridade era irrelevante. Naquela noite, eu estava mentalmente exausto. Fátima estava no quarto lendo, e eu me sentei em meu escritório, um cômodo pequeno que eu havia transformado em biblioteca. Eu estava ali tentando organizar os papéis do meu imposto de renda, uma rotina que sempre me trazia conforto pela previsibilidade. De repente, meu olhar travou em uma correspondência estranha. Era um envelope pardo, sem remetente claro, mas endereçado ao nosso apartamento na Asa Norte. Eu o havia confundido com lixo postal. Abri o envelope com o coração acelerado. Dentro, havia uma notificação preliminar de uma instituição de crédito imobiliário sediada em São Paulo, mas com ramificações em Brasília. O documento falava sobre uma solicitação de avaliação de potencial de hipoteca reversa, relativa ao nosso imóvel. Aquele que Fátima e eu pagamos com tanto esforço, nossa única grande solidez. Meu sangue gelou. Hipoteca reversa. É um mecanismo onde o proprietário, geralmente idoso, pega um empréstimo usando o valor da casa, mas o imóvel só é vendido após a sua morte. É uma forma de liquidez, mas altamente arriscada e complexa. O mais estranho era que o documento parecia ter sido gerado para um pré-perfil de Rodrigo, mencionando-o não como proprietário, o que não era, mas como parte interessada em estruturar um futuro patrimonial com base no ativo familiar. Eu nunca havia falado com Rodrigo sobre hipoteca reversa. Jamais. Ele sequer deveria ter conhecimento detalhado sobre o nosso ativo. O documento era confuso, cheio de termos técnicos, mas a implicação era clara. Alguém estava investigando a possibilidade de usar a nossa casa como garantia financeira. Não era apenas vergonha. Não era apenas ambição. Ele estava tentando calcular quanto valíamos mortos. Eu cambaleei até a cozinha, sentindo o cheiro de café velho. A imagem de Fábio, sorrindo e garantindo o caminho de Rodrigo, veio à minha mente. Fábio sabia que para alavancar grandes negócios é preciso liquidez. E a liquidez de Rodrigo era a estabilidade que eu havia construído. A vergonha havia sido o cortina de fumaça. Enquanto eu me preocupava em ser excluído de seu círculo social, ele estava trabalhando em um plano muito mais frio. Usar nosso patrimônio como capital de risco. Peguei o telefone, o envelope amassado na mão. Eu não podia contar a Fátima sobre isso ainda. Eu precisava de prova. Eu precisava do Dr. Ricardo. Doutor, esqueça a ética, esqueça os conselhos. Eu disse, a voz num sussurro rouco, mas determinado. Meu filho está tentando usar a nossa casa. Eu preciso que você investigue esse Fábio de forma ampla. Quero saber exatamente o que ele ofereceu a Rodrigo em troca do meu nome e do meu telhado. E eu quero saber se o Rodrigo assinou alguma coisa. Naquele momento, eu soube que não estávamos mais falando de um desentendimento familiar. Estávamos em um jogo onde a perda seria total. E pela primeira vez, olhei para o meu filho não com dor, mas com uma suspeita fria. O mentor Fábio era o agressor. Sim, mas a ferramenta era a ambição desmedida do meu próprio sangue, que agora parecia capaz de traçar a ruína da própria família por uma promessa de fortuna. Eu não conseguia mais respirar o ar da nossa casa na Asa Norte sem sentir o cheiro de traição. O envelope da hipoteca reversa estava escondido no meu cofre, uma prova material da frieza estratégica de meu filho. Naqueles dias,
Fátima continuava me perguntando por que eu havia negado os 10.000 reais a Rodrigo, e eu insistia na mesma resposta vaga sobre investimentos imprudentes e disciplina financeira. Eu a protegia do horror de saber que seu filho estava avaliando a vida dela em potencial de liquidez. O doutor Ricardo havia iniciado a investigação de Fábio, mas o processo era lento, tortuoso e exigia extrema cautela. Ele precisava de tempo para cruzar os dados financeiros de São Paulo e Brasília, tempo que eu não tinha, pois a urgência de Rodrigo por dinheiro aumentava a cada dia. A minha vida se tornou uma performance. Eu ria no trabalho, discutia amenidades com Fátima, mas por dentro eu era um espião na minha própria família. Eu estava obcecado pela figura de Fábio, o arquiteto da minha humilhação. 3 dias depois da minha conversa com Ricardo, a oportunidade para o teste final de minha dignidade se apresentou. Não era um evento que eu podia recusar. Uma grande confraternização anual, organizada por um grupo de altos funcionários públicos e diplomatas aposentados, seria realizada em um salão de festas na ala diplomática, o tipo de lugar onde a discrição de Brasília se encontra com o brilho internacional. Eu estava lá por obrigação profissional. Eu sabia que Fábio usaria a ocasião para exibir seu sucesso e seu jovem prodígio. Quando Fátima e eu chegamos, vestindo nossas roupas mais formais, a atmosfera era eletrizante. Pessoas importantes circulavam, taças de vinho tilintavam, e o futuro de Brasília era decidido em sussurros. Eu tentei manter Fátima perto, mas no meio da multidão a perdi de vista, absorvida por um grupo de esposas de embaixadores. Foi então que o vi. Rodrigo estava ao lado de Fábio, que exibia um terno cinza claro de corte impecável. Rodrigo sorria e gesticulava com a confiança de quem já pertencia àquele ambiente. A postura dele era a de um general que acabou de vencer a primeira batalha. Ele estava triunfando. Eu me afastei um pouco buscando a segurança de um canto menos iluminado, tentando me fundir à paisagem. Eu só queria observar, ver as interações, colher informações para Ricardo sem ser visto. Mas o universo não costuma ser tão complacente. Um braço forte pousou no meu ombro. Era Arnaldo, um antigo colega do Tribunal de Contas, hoje aposentado, um homem que me conhecia há mais de 30 anos. Antônio, que surpresa agradável. Você por aqui. Arnaldo falava alto com a alegria genuína de quem reencontra um amigo. Eu forcei um sorriso. Arnaldo, que bom revê-lo. E como está a vida de aposentado? Arnaldo ignorou minha pergunta. Seus olhos esquadrinhavam o salão e pararam fixamente em Rodrigo e Fábio, que estavam a menos de 10 metros de distância. Olhe só para aquilo, Arnaldo murmurou, acenando com a cabeça. Aquele Fábio sempre cercado. Mas quem é aquele jovem que ele está exibindo? Parece um garoto de ouro. Bonito, inteligente, com a postura certa. Não me é estranho. Eu senti o ar rarear nos meus pulmões. O peso de toda a minha mentira e a mentira de Rodrigo caíram sobre mim. Eu sabia o que Arnaldo faria em seguida. Espere aí, Antônio. Arnaldo disse, estreitando os olhos. É o seu menino, não é? Rodrigo. Faz anos que não o vejo. Cresceu demais. Lembra quando ele vinha ao tribunal com a Fátima, brincar com os meus netos no feriado? Eu estava em apuros. Se eu confirmasse a verdade ali, naquele salão de poder, Arnaldo, um homem de imensa reputação, iria até Rodrigo, chamá-lo de meu filho, e expor a farsa. E eu sabia que a farsa era vital para o acesso de Rodrigo. Ele me olhava de longe discretamente, com um olhar que era um misto de súplica e ameaça silenciosa. Ele estava me testando. Se eu falhasse ali, todo o seu networking seria destruído. E, ironicamente, eu precisava que ele tivesse esse acesso para que Ricardo pudesse continuar a investigar Fábio, sem que Rodrigo se isolasse completamente. Eu tive que escolher a dignidade pessoal ou a estratégia de proteção patrimonial. Minha garganta secou e senti o suor frio escorrer pelas costas. Eu baixei a voz para o tom de confidência que Brasília adora. Não, Arnaldo. Aquele é o Rodrigo, sim, mas não o meu filho, eu declarei. E a frase me atingiu com a força de um chicote de gelo. Arnaldo me olhou, confuso. Como assim, Antônio? Tenho certeza que é o Rodrigo, o filho da Fátima. Eu balancei a cabeça lentamente,
treinando o rosto para parecer casual, quase aborrecido pela confusão do amigo. Ah, sim, ele se parece muito. Mas aquele é um sobrinho, parente de Fátima. Moro em Brasília, ajudei ele a se estabelecer, essas coisas. Mas meu filho está morando fora, na Europa. Tivemos um desentendimento. Não nos falamos há algum tempo. Eu menti sobre meu filho. Eu o exilei para a Europa. Eu o inventei em um conflito fictício, apenas para proteger o verdadeiro Rodrigo de ser associado a mim. Arnaldo assentiu, aceitando a informação com a facilidade que a elite aceita o drama de família. Ah, entendo. Que pena. Mas que bom que você ajuda o sobrinho. Ele parece estar indo longe. Parece que sim. Eu consegui responder, sentindo o gosto metálico da vergonha na boca. Rodrigo, que observava a cena, percebeu a minha negação. Ele sorriu. Não para mim, mas para Fábio, que se aproximou. Foi um sorriso de alívio e aprovação. Eu tinha passado no teste, mas o preço daquele sorriso foi a completa desintegração do meu papel. Eu não era apenas um pai renegado. Eu era um farsante. Um homem que acabara de negar a identidade do próprio filho em público, assumindo para todos, inclusive para mim mesmo, o papel de um parente de apoio, um coadjuvante anônimo. A dor psicológica foi tão intensa que meu corpo reagiu. Eu comecei a sentir uma pontada afiada no lado esquerdo do peito. Não era um ataque cardíaco, mas a angústia pura transformando-se em agonia física. Saí do campo de visão de Arnaldo e me dirigi ao toalete precisando de ar. No espelho, vi um homem de 59 anos, pálido, com rugas profundas de exaustão e traição. Eu havia me tornado o meu próprio mentiroso. A minha integridade, o único bem que eu não podia negociar, havia sido vendida por um sorriso de Rodrigo. Na saída, encontrei Fátima, que sorria, radiante. Você viu o Rodrigo, Antônio? Tão elegante. Ele veio me cumprimentar. Ele me chamou de tia Fátima. Tão carinhoso. Ele disse que o Fábio, o chefe dele, é quase um pai para ele. Eu ouvi a palavra pai sendo roubada mais uma vez, e eu percebi que o tio Antônio e a tia Fátima não eram apenas nomes genéricos, eram posições calculadas. Naquela noite, eu mal dormi. O toque de Fátima em meu braço parecia distante. A dor no meu peito persistia. Eu havia atingido o fundo do poço da humilhação, e eu era o único culpado. Eu havia mentido para o mundo. Mas a mentira me deu uma clareza fria e implacável. Eu havia pago o preço de ser seu cúmplice na negação. Agora, não havia mais espaço para o sentimentalismo. Eu era o tio Antônio, o parente que ele não precisava temer. No dia seguinte, liguei para Ricardo. Doutor, você precisa acelerar. Eu o neguei ontem à noite. Eu o tornei invisível. A casa está desprotegida. Fábio está agindo como pai dele. Eu preciso de algo concreto sobre as finanças dele. E preciso de pressa. Não posso mais esperar a ética processual. Meu patrimônio está sob ataque e meu filho está servindo o café ao invasor. Ricardo hesitou por um momento, mas a urgência da minha voz o convenceu. Tudo bem, Antônio. Eu tenho um contato em São Paulo que pode agilizar a busca de registros de crédito ligados a Fábio. Se Rodrigo está usando a sua casa como isca, ele deixou um rastro. Me dê 48 horas. 48 horas. Eu tinha um prazo de vida para a minha família. Eu olhei para o envelope pardo, imaginando Rodrigo em algum escritório de alto luxo, assinando documentos que hipotecariam a nossa vida. Eu tinha que pará-lo, não como um pai ferido, mas como o funcionário público discreto e implacável que ele tanto desprezava. E então, 48 horas depois, na manhã de sábado, o telefone tocou. Era o Dr. Ricardo. Sua voz estava tensa, quase um sussurro. Antônio, tenho o rastro, mas não é o que você esperava. Não é apenas a hipoteca reversa. Fábio não está interessado no valor da sua casa como garantia. Ele está interessado em você. Eu apertei o telefone, a dor no peito voltando com força. O que você quer dizer, Ricardo? Houve um movimento recente em paralelo à captação de investimento do Fábio, que envolve uma solicitação de empréstimo de grande porte. E ele está usando o seu nome, Antônio, não o seu sobrenome, mas a sua posição no tribunal.
Ele o está usando como fiador silêncio. E o mais grave, Ricardo fez uma pausa dramática. A documentação que eu encontrei não está apenas assinada por Fábio e Rodrigo. Há uma procuração forjada. Rodrigo está usando a sua assinatura. Eu apertei o telefone, sentindo a pontada aguda na lateral do peito se transformar em uma dor surda e constante, como se meus órgãos internos estivessem se transformando em pedra. Procuração forjada. Rodrigo estava usando a minha assinatura, a minha identidade profissional, para se vender ao mentor Fábio. Ricardo, isso é falsidade ideológica, fraude. Isso coloca o meu cargo em risco. Eu murmurei, o choque me impedindo de gritar. Exatamente, Antônio. Ele não usou apenas seu nome como pai. Ele usou a sua credibilidade como funcionário público sênior, como avalista silencioso. Se esse empréstimo for executado, o escândalo de um funcionário do seu nível envolvido em fraudes de crédito será a sua ruína. Não a ruína dele. Você perde a casa e a carreira. A estratégia de Fábio era de uma perversidade genial. Ao me transformar em fiador fraudulento, ele garantia que, se o negócio falhasse, o peso cairia sobre o pai renegado, e não sobre o prodígio que ele estava mentorando. O desprezo de Rodrigo pela minha estabilidade não era apenas social. Era um planejamento ativo para me neutralizar e, se necessário, me destruir. Eu desliguei, as mãos trêmulas. Era sábado. Eu tinha que manter a compostura diante de Fátima, mas a notícia era um veneno que já corria pelas minhas veias. O peso do silêncio se tornou insuportável. Eu não conseguia dormir, mal conseguia comer. A dor no peito, antes esporádica, se fixou. Eu comecei a temer que o estresse fosse me derrubar antes que eu pudesse sequer enfrentar Rodrigo. Na segunda-feira, a tensão psicológica se manifestou publicamente no meu trabalho no tribunal. Eu, que sempre fui o paradigma da precisão burocrática, cometi erros elementares. Troquei números em relatórios importantes e perdi o prazo para enviar um parecer crucial. Meu supervisor, Dr. Vasconcelos, me chamou discretamente ao seu escritório. Ele não foi rude, mas preocupado. Antônio, o que está havendo? Você sempre foi uma rocha. Esses erros não são do seu feitio. Precisa tirar uma licença? Problemas de saúde? Eu neguei veementemente, forçando um sorriso cansado. Não, doutor. É apenas cansaço. Eu vou me recuperar. Prometo. Mas o mal já estava feito. Em Brasília, a fraqueza de um homem é o capital de outro. Fábio, com sua rede de informantes sedenta por fofocas que pudessem alavancar seus negócios, soube da minha queda quase que instantaneamente. Eu vi o efeito em uma postagem anônima no grupo de notícias corporativas da consultoria dele. Ninguém me mencionava pelo nome, mas a referência era clara. A postagem falava sobre a necessidade de substituir estruturas obsoletas e a urgência em descartar mentores que demonstram falha na capacidade cognitiva e operacional, especialmente no setor público, onde a lentidão se manifesta em erros custosos. Fábio estava usando a minha exaustão, o meu sofrimento, para justificar o que Rodrigo estava fazendo. Ele estava transformando a minha dignidade em prova de que eu não era mais apto a ser pai ou a deter qualquer patrimônio relevante. A vergonha que Rodrigo sentia era agora um fato público, validado pelos meus próprios erros. No final daquela semana, o clima em casa era irrespirável. Fátima estava tensa com o nosso comportamento e a recusa de darmos os 10 mil reais. Ela me olhava com a angústia de quem sabia que o marido estava escondendo algo grave. Foi Adriana, nossa filha que morava em São Paulo, que confrontou a situação de frente. Ela veio para Brasília de surpresa, preocupada com as poucas e evasivas ligações que eu atendia. Chegando em casa na sexta-feira à noite, ela me encontrou no sofá, com uma compressa quente no peito, fingindo ler um livro que estava aberto na mesma página há 3 horas. Pai, o que está acontecendo? A voz de Adriana era firme, mas cheia de carinho. Ao contrário de Rodrigo, que buscava a validação externa, Adriana sempre buscou a verdade familiar. Nada demais, filha. Cansaço. A idade chega. Eu tentei brincar, mas minha voz falhou. Ela se sentou ao meu lado, tirando o livro de minhas mãos.
Não minta para mim, Antônio. A mamãe está visivelmente infeliz. Você está pálido, e eu soube por tios do tribunal que você cometeu erros no trabalho. Erros você? Isso é impossível. Eu desviei o olhar. Eu a amava, mas não podia envolvê-la nisso. Se ela soubesse que Rodrigo havia falsificado minha assinatura e colocado a casa em risco, ela teria que escolher um lado, e isso seria o fim definitivo da nossa família. Adriana, eu estou apenas preocupado com investimentos. Coisas antigas que o Dr. Ricardo está me ajudando a organizar. São questões financeiras. Nada que deva tirar seu sono. Financeiras? Ela insistiu, o tom ficando mais incisivo. Ou financeiras ligadas ao Rodrigo. Ele está ligando para a mamãe quase todo dia pedindo empréstimos. Ela está se sentindo culpada por não ter dado os 10 mil. O que ele está tramando, pai? E por que você está o protegendo? Ouvir que eu estava protegendo o Rodrigo, quando ele estava ativamente me destruindo, foi demais. Meu corpo reagiu com um tremor. Eu não estou protegendo ninguém, Adriana. Eu respondi com uma frieza que nem eu reconheci. Estou apenas sendo prudente. Seu irmão está em uma fase de alta ambição. Ele está aprendendo o jogo. Eu não vou interferir. Adriana recuou, ferida pela minha brusquidão. Interferir? Você mal o vê. Ele não te chama mais de pai. A mamãe está sofrendo. E você está aqui se deteriorando em silêncio, fingindo que coisas antigas estão te matando. O que está havendo entre você e o Rodrigo? Eu me levantei, sentindo a dor no peito aumentar. Eu precisava encerrar aquela conversa. Eu precisava que ela voltasse para São Paulo e não perturbasse a minha estratégia de contenção. A única coisa que está havendo, Adriana, eu declarei, e a mentira veio carregada de dor, é que o seu irmão escolheu o caminho dele. E eu tenho que respeitar isso. Não quero que você se envolva nesse drama. É um problema meu. Volte para a sua vida e deixe-nos resolver o que for necessário. Eu a expulsei da minha confiança. A mágoa nos olhos dela era palpável, mas o silêncio que ela carregou para o quarto era exatamente o que eu precisava. O custo do meu isolamento era a saúde da minha família, mas eu sentia que era o único caminho para evitar o colapso total. Eu havia me tornado o muro que absorvia todo o impacto, e eu precisava que ninguém soubesse o quão frágil aquele muro estava. Naquela noite, eu enviei uma mensagem rápida ao Dr. Ricardo. Eu não podia mais adiar. A falsificação da assinatura exigia uma ação imediata. Ricardo, eu entendi a estratégia de Fábio. Ele está me minando profissionalmente para justificar a fraude. Não podemos esperar por mais provas. Precisamos ir à ofensiva. Quero que você prepare o que for necessário para uma notificação legal. Eu vou confrontar Fábio e vou usar o Rodrigo como isca para atrair o mentor. Eu estava pronto para usar a minha última arma, a discrição. Se Fábio pensava que eu era apenas um funcionário público lento e obsoleto, ele estava prestes a descobrir que a estabilidade que eu havia construído era também uma fortaleza legal. Eu iria me expor ao perigo do confronto direto. Eu precisava que Fábio, e principalmente Rodrigo, entendessem que o tio Antônio não aceitaria a própria aniquilação. Mas antes de qualquer movimento, eu precisava de uma certeza terrível. Rodrigo sabia que a procuração estava forjada, ou ele havia sido enganado a assinar um documento em branco. Eu precisava saber se eu estava prestes a derrubar um criminoso ingênuo ou um traidor calculista. Eu temia a resposta, mas ela era o próximo passo. A procuração forjada era a resposta que eu temia. Não se tratava apenas de ambição juvenil, era traição metódica. Mas antes de deflagrar a bomba legal com o Dr. Ricardo, eu precisava de uma última, terrível certeza. Rodrigo sabia que estava me destruindo? A ideia de que meu filho era apenas uma vítima ingênua nas mãos de Fábio, forçado a assinar papéis em branco, ainda era o último fio de esperança ao qual eu me agarrava. Se ele fosse inocente, eu o resgataria. Se fosse culpado, eu o enfrentaria. Decidi aplicar um teste final, silencioso, usando a única moeda que ele parecia valorizar: o acesso ao poder invisível de Brasília. Se Rodrigo precisava de alavancagem rápida para se livrar da pressão de Fábio, eu daria essa alavancagem. Não como pai, mas como o tio Antônio discreto.
Na terça-feira, avisei Fátima que teria um dia longo no tribunal. Ela mal me ouviu, imersa em sua angústia por ter negado os R$ 10.000 a Rodrigo, que agora a tratava com um ressentimento frio. Eu não fui ao tribunal. Fui à esplanada, mas pelos fundos. Usei meus contatos mais antigos, aqueles que sabiam que um favor de Antônio era sempre pago em silêncio. Localizei Mário, um ex-colega que agora ocupava um cargo de direção em uma agência reguladora, crucial para licitações e parcerias com capital estrangeiro. Mário me devia um favor de 20 anos, um deslize burocrático que eu havia discretamente corrigido para ele. Encontrei-o em um café escondido na Asa Sul. O ambiente era de confidência imediata. Antônio, você não aparece há anos. O que o traz a este lado da cidade? Mário perguntou, sua voz baixa. Eu bebi um gole de meu café, amargo como o momento. Estou organizando a vida de um parente muito promissor, Mário. Ele está em uma consultoria chamada Ascensão Capital, com um certo Fábio. Eles têm um projeto de investimento estrangeiro que está travado há semanas na sua mesa. Eu sei disso. Um projeto complexo, de energia renovável. Mário franziu a testa. Sim, está travado por pendências técnicas, normal. Não, você vai destravá-lo, eu disse, a voz sem emoção, ditando a ordem como se estivesse assinando um parecer frio. Em 48 horas, Mário, quero que esse projeto, ou pelo menos a primeira fase crucial de aprovação, esteja limpa. Não quero rastros. Quero que pareça a genialidade do jovem consultor que apresentou os documentos. Você não me viu, não falamos. É o meu último pedido. Mário me olhou com receio. Aquele favor era caro, arriscado para ele. Mas o peso da dívida era maior. Faremos como você pediu, Antônio. Mas isso tem que ser o fim. É o fim, eu confirmei. Eu havia mobilizado o meu capital profissional mais valioso, minha reputação de honestidade e influência silenciosa, para criar um atalho para o filho que me renegava. O preço desse favor, se descoberto, poderia ser a minha demissão ou o inquérito que Fábio já planejava. Aquele gesto não era sobre amor incondicional. Era uma armadilha. Se Rodrigo aceitasse o favor, ele provaria que a vergonha era circunstancial e que ele estava desesperado o suficiente para aceitar a minha ajuda, mesmo de forma anônima. Se ele rejeitasse, significaria que a sua lealdade ideológica a Fábio e a sua rejeição à minha estabilidade era inegociável. Eu voltei para casa naquela noite, exausto, sentindo o peito apertar com mais frequência. 48 horas depois, na quinta-feira à tarde, o telefone do Dr. Ricardo tocou. Ele estava agindo como meu observador externo. Antônio, é sobre o projeto de energia renovável, aquele que você me pediu para monitorar. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ele foi aprovado, de forma ultra rápida. Fábio está eufórico. Rodrigo está sendo exaltado nas redes internas. O jovem prodígio conseguiu o que ninguém conseguia. E a reação? Ricardo fez uma pausa. Eles fizeram um anúncio público na homepage da consultoria, Antônio. Fábio postou uma foto de Rodrigo comemorando. Mas a legenda é o que nos interessa. Eu podia ouvir a respiração de Ricardo pelo telefone. Leia para mim, doutor. Diz assim: esta vitória, conquistada em tempo recorde, não é fruto de velhas conexões burocráticas ou favores de Brasília. É a prova do talento de Rodrigo, que cortou o caminho para o futuro. Não aceitamos atalhos do passado, apenas a construção implacável do novo. A frase perfurou-me como um tiro certeiro. Rodrigo, ou mais provavelmente Fábio, havia detectado a origem do atalho e, em vez de aproveitá-lo em silêncio, havia usado a minha ajuda anônima como trampolim para a sua ideologia. Ele não apenas rejeitou a minha vida, ele rejeitou a minha ajuda de forma pública, transformando o meu sacrifício em prova da superioridade do seu método. Eu senti uma náusea intensa. Eu havia apostado o meu pescoço, e a recompensa foi ser cuspido de volta, rotulado de velhas conexões burocráticas. Antônio, você está aí? Perguntou Ricardo. Estou, doutor. E a resposta veio. Ele é cúmplice. Minha voz estava estranhamente calma, vazia de emoção. A dor do choque se transformara em uma frieza estratégica.
Ele preferiu o risco da fraude a aceitar a estabilidade que eu ofereci. Ele escolheu Fábio. A minha dúvida havia se dissipado. Não havia mais espaço para o pai amoroso. Agora, havia apenas o funcionário público experiente que precisava proteger o que era seu. Naquela noite, eu encontrei Rodrigo na sala. Ele havia vindo buscar um conjunto de documentos em sua antiga escrivaninha. Ele vestia um casaco de cachemir que Fátima havia pago em suaves prestações. Ele me olhou e eu vi o brilho de orgulho frio e satisfação em seus olhos. Ele sorriu, aquele sorriso educado. Parece que os projetos estão avançando rápido na consultoria. Não é, Antônio? Ele disse, enfatizando o meu nome. A fala era um aviso. Eu sei que você tentou ajudar, e eu te usei para mostrar que não preciso de você. Acho que sim, Rodrigo, eu respondi, olhando-o de frente pela primeira vez em semanas sem mais medo ou dor. A alavancagem rápida sempre vem com um custo inesperado. Ele parou no meio do caminho, percebendo a mudança no meu tom. Não era a voz do pai ferido. Era a voz do burocrata inflexível. Que bom que você está acompanhando meu progresso. Preciso ir. Tenho uma reunião com Fábio. Vá, eu disse. Mas saiba que a partir de agora, eu não serei mais o tio Antônio complacente. Eu sou o proprietário e vou defender o meu ativo com tudo o que tenho. Rodrigo saiu sem responder, mas o meu aviso havia chegado. O jogo sentimental havia terminado. Liguei para Ricardo e pedi que ele preparasse a notificação para Fábio sobre a falsificação da procuração e o uso indevido do meu nome e posição. Mas fiz um pedido adicional, essencial para a minha estratégia. Não a envie ainda, doutor. Guarde-a. Eu preciso de um documento final, perfeito, legalmente inquestionável. Quero que você prepare uma alteração no meu testamento, imediata e irrevogável, que retire Rodrigo como beneficiário de qualquer ativo, exceto o mínimo legal. Ricardo protestou. Antônio, isso é uma atitude extrema e emocional. É perigoso. Não é emocional, é cirúrgico, eu retruquei. Rodrigo está tentando me forçar a liquidez através do perigo e da vergonha. Se ele está disposto a hipotecar nossa vida por uma promessa de fortuna, ele precisa saber que o prêmio final não existe mais. Eu preciso tirar o tapete debaixo dos pés dele antes que ele consiga assinar a nossa sentença de morte profissional. A verdadeira guerra não era mais sobre ser renegado. Era sobre quem controlaria o patrimônio. E eu estava pronto para provar que, se Rodrigo rejeitava a minha vida, ele não herdaria a minha morte. Eu sabia que, ao assinar aquele novo testamento, eu cortaria o último laço, o legal. E essa seria a verdadeira isca que faria Fábio vir atrás de mim, revelando o alcance total da fraude. E eu estaria esperando por ele. Naquela mesma noite, em um cofre bancário, eu assinei o Novo Testamento. E enquanto eu guardava o documento, um último item chamou minha atenção. Um pequeno caderno antigo. Era a caderneta de anotações que eu havia mantido durante a formatura de Rodrigo, onde eu planejava o discurso que nunca pude dar. E ali, rabiscado a lápis, estavam todos os valores que Fátima e eu havíamos repassado a Rodrigo ao longo dos últimos anos. Eu não estava apenas perdendo um filho, estava contabilizando o custo exato da traição. A soma era assustadora. Eu tinha tudo o que precisava para a batalha. Tudo. Menos a certeza de que Fátima me perdoaria pelo que eu estava prestes a fazer com o nosso filho. Eu tinha tudo o que precisava para a batalha. Tudo. Menos a certeza de que Fátima me perdoaria pelo que eu estava prestes a fazer com o nosso filho. Aquele Novo Testamento, assinado e lacrado, pesava mais em minha consciência do que a dor constante no meu peito. Eu havia removido Rodrigo da equação patrimonial, transformando-o legalmente no que ele me havia transformado emocionalmente. Um excluído. Mas o sigilo estava me matando. Na manhã de sábado, Fátima tentou fingir normalidade. Ela preparou o café, pôs a mesa, mas havia uma fissura no ar entre nós. Um silêncio carregado de acusações não ditas. Ela não parava de me observar, preocupada com o meu comportamento e exausta com a minha recusa em compartilhar o fardo. Eu estava sentado à mesa, folheando um jornal com a concentração que o funcionário público usa para evitar o contato visual. O cheiro do café fresco, que normalmente era reconfortante,
Parecia azedo naquela manhã. Antônio, ela começou, e a voz dela era um lamento baixo e rouco. Eu não aguento mais isso. Eu baixei o jornal. O que, Fátima? Esse silêncio, essa mentira. O que você está escondendo que está te transformando nisso? Ela gesticulou para mim, para o homem pálido e cansado que mal havia dormido por semanas. Nós passamos 30 anos construindo essa casa, essa vida, e agora estamos agindo como estranhos. Eu sei que é o Rodrigo. Eu sei que tem a ver com o dinheiro que não demos a ele. Eu me sinto péssima, Antônio. Será que perdemos a confiança dele por causa de 10 mil reais? A culpa dela era a minha alavanca. Era hora de acabar com o fingimento. Não é sobre 10 mil reais, Fátima. Nunca foi. Eu disse, minha voz baixa e firme, com a autoridade que vinha da verdade. Ele está em um jogo muito mais perigoso do que você imagina. E eu não te contei, porque o que ele fez destruiria você. Ela se encolheu, mas a curiosidade e o medo a forçaram a continuar. Diga, Antônio. Diga de uma vez. O Dr. Ricardo. O que ele descobriu? O Rodrigo está em dívida? Eu pago a dívida. Nós vendemos o carro. Fazemos o que for preciso. Eu balancei a cabeça. Não é uma dívida que se paga com dinheiro, Fátima. É uma dívida de caráter. Tirei o envelope pardo do cofre do meu escritório, onde estava escondida a notificação da hipoteca reversa. Coloquei-o na mesa, ao lado do seu pão de queijo intocado. Isto chegou há algumas semanas, eu expliquei, deslizando o papel em sua direção. Rodrigo, ou o Fábio, está investigando a possibilidade de usar esta casa como garantia para um empréstimo gigantesco, sem a nossa autorização. Ele está nos avaliando por nosso potencial de liquidez, não por nosso valor. Fátima pegou o papel, os olhos fixos nos termos técnicos. Ela era inteligente e logo entendeu a essência. A casa deles estava em risco. Seu rosto perdeu toda a cor. Não, Antônio. Isso não. Isso é o Fábio. Ele está manipulando o Rodrigo, eu sei. Nosso filho não faria isso conosco. Ele é ambicioso, mas não é um criminoso. Ela tentava se agarrar à esperança, renegando o fato frio ali exposto. Eu a deixei lamentar por um momento, observando a dor se transformar em desespero. Eu sabia que a próxima revelação a atingiria com mais força. Eu rezo para que você esteja certa, Fátima. Mas a ambição se tornou algo muito pior. Eu disse, puxando o segundo documento. A cópia da procuração forjada que o Dr. Ricardo havia me enviado. Era apenas uma cópia digitalizada, mas a imagem da minha assinatura, grosseiramente imitada, era nítida. O que é isso? Ela perguntou, a voz quase inaudível. É uma procuração. Um documento legal que supostamente me autoriza a atuar como fiador silêncio em um empréstimo de alto risco que o Fábio está estruturando. Eles estão usando o meu nome, Antônio, a minha posição no tribunal, para dar credibilidade ao esquema. E se você notar bem aqui, eu apontei para a assinatura, a reprodução da minha caligrafia. É a sua assinatura, claro. Ela murmurou confusa. Não, Fátima, não é. Eu insisti, balançando a cabeça. O Dr. Ricardo confirmou. É uma falsificação. Rodrigo não apenas nos renegou publicamente, ele forjou a minha assinatura para se promover, e se o negócio falhar, o risco e a responsabilidade legal caem sobre mim. Eu perco a casa, a carreira e a aposentadoria. A revelação foi como se o ar tivesse sido sugado do cômodo. Fátima não gritou, não chorou. Ela apenas ficou ali, parada, com a folha de papel na mão, olhando para a assinatura falsa que representava a ruína de nossa vida. A negação dela foi instantânea e desesperada. A reação de uma mãe ferida que precisa proteger sua prole a qualquer custo, mesmo da verdade. Não! O Rodrigo não faria isso. Ele assinou em branco, Antônio. Fábio o obrigou. Ele é ingênuo. Ele não entende de documentos legais. Ele foi vítima. Ele foi traído. Ela gritou, rasgando a folha digitalizada em pedacinhos, como se o ato pudesse desfazer a realidade. Eu me mantive calado, deixando-a descarregar a fúria e o pânico. Eu sabia que, para Fátima, a única maneira de sobreviver a essa traição era transferir toda a culpa para Fábio. Eu tentei acreditar nisso, Fátima. Eu finalmente disse, pegando os pedaços da procuração. Eu tentei. Eu usei meus contatos.
Arrisquei minha própria reputação para dar um atalho anônimo a ele, para provar que a minha estabilidade ainda era valiosa. E o que ele fez? Ele rejeitou minha ajuda publicamente, usando-a para exaltar o mentor Fábio e desprezar o velho sistema burocrático que o salvou. Eu respirei fundo, sentindo a pontada no peito se intensificar, mas prossegui. Ele sabe, Fátima. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele está usando a vergonha de ser meu filho como cortina de fumaça, enquanto trabalha ativamente para destruir a minha reputação e nosso patrimônio para garantir a sua ascensão. Não somos apenas dispensáveis, somos o combustível dele. Fátima desabou, a cabeça nas mãos, chorando com soluços que sacudiam seu corpo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de trauma. A verdade era mais pesada do que qualquer mentira. Eu me levantei e a abracei, sentindo-me pela primeira vez desde a formatura de Rodrigo, como seu protetor, e não como um mentiroso. Nós vamos enfrentar isso juntos, Fátima, eu murmurei, beijando o topo de sua cabeça. A primeira coisa que fiz foi proteger a nossa casa e a nossa velhice. Eu alterei o testamento. Ele não herdará nada que possa usar como capital de risco. Agora, precisamos nos concentrar em anular essa procuração. E para fazer isso, precisamos expor Fábio e, consequentemente, Rodrigo. Ela se afastou ligeiramente, o rosto manchado de lágrimas. Ela não me agradeceu pela proteção. Ela me olhou com um pavor novo. Você vai denunciar o nosso filho? Você vai arruinar a carreira dele? Antônio, ele pode ser preso. Ele está me levando à ruína e ao escândalo criminal no tribunal, Fátima. Eu respondi, com uma frieza que me chocou. A questão não é mais se ele vai à forca. É se nós vamos com ele. Não posso permitir que a fraude se concretize. Se eu for ao tribunal e não denunciar isso, eu me torno cúmplice do crime. Fátima recuou, colocando uma distância física entre nós, ainda incapaz de conciliar o filho ambicioso com o criminoso. Eu não posso te apoiar nisso. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Você vai ter que fazer isso sozinho. Mas Fábio é o culpado. Você tem que provar que o Rodrigo foi coagido. Eu sabia que essa seria a linha de defesa de Fátima, e eu teria que aceitá-la por enquanto. O importante era que ela agora estava ciente do perigo e não daria mais dinheiro a Rodrigo. Tudo bem, Fátima. Eu vou provar que Fábio é o mentor. Mas não podemos mais agir em segredo. Precisamos nos preparar para o confronto. O Dr. Ricardo me alertou. Fábio fará um movimento agressivo em breve, assim que sentir que perdemos a confiança em Rodrigo. Ele vai nos atacar diretamente, usando a minha reputação profissional. Eu me sentei novamente à mesa, sentindo a dor no peito se estabilizar, agora uma dor familiar e suportável. A clareza me deu força. Eu tenho a notificação legal pronta, e a minha próxima jogada será exatamente aquela que Rodrigo mais despreza. Eu vou usar o meu cargo no tribunal, toda a minha rede de funcionalismo público, não para um favor, mas para uma investigação. Eu vou expor Fábio publicamente. E o melhor lugar para fazer isso é no meio do universo de Rodrigo. Eu peguei o telefone, o olhar fixo no envelope de hipoteca. Não havia mais espaço para o pai sofredor. Havia apenas o homem que estava pronto para a guerra. Dr. Ricardo, eu disse ao ligar. Esqueça a descrição. Quero que você prepare uma denúncia formal contra Fábio por fraude e falsidade ideológica. E quero que ela seja entregue em mãos na consultoria. E quero que você me agende uma reunião, a mais pública possível, na próxima terça-feira no salão de eventos do nosso tribunal. Eu estava usando o meu último capital de credibilidade para um confronto espetacular. Eu iria transformar a minha estabilidade, a minha vida de funcionário público discreto, na ruína de Fábio. E Rodrigo estaria lá para assistir ao show que ele havia orquestrado. Eu só precisava que Fátima não sucumbisse à dor até a próxima terça-feira. Ela era a última peça frágil do meu plano, e agora que ela sabia a verdade, ela poderia ser tanto minha aliada quanto a minha destruição. Eu havia removido Rodrigo da equação patrimonial, transformando-o legalmente no que ele me havia transformado emocionalmente, um excluído. Mas o sigilo estava me matando. Naquela manhã de sábado, Fátima tentou fingir normalidade. Ela preparou o café, pôs a mesa,
Mas havia uma fissura no ar entre nós, um silêncio carregado de acusações não ditas. Ela não parava de me observar, preocupada com o meu comportamento e exausta com a minha recusa em compartilhar o fardo. Eu estava sentado à mesa, folheando um jornal com a concentração que o funcionário público usa para evitar o contato visual. O cheiro do café fresco, que normalmente era reconfortante, parecia azedo naquela manhã. Antônio, ela começou, e a voz dela era um lamento baixo e rouco. Eu não aguento mais isso. Eu baixei o jornal. O que, Fátima? Esse silêncio, essa mentira. O que você está escondendo que está te transformando nisso? Ela gesticulou para mim, para o homem pálido e cansado que mal havia dormido por semanas. Nós passamos 30 anos construindo essa casa, essa vida, e agora estamos agindo como estranhos. Eu sei que é o Rodrigo. Eu sei que tem a ver com o dinheiro que não demos a ele. Eu me sinto péssima, Antônio. Será que perdemos a confiança dele por causa de 10 mil reais? A culpa dela era a minha alavanca. Era hora de acabar com o fingimento. Não é sobre 10 mil reais, Fátima. Nunca foi. Eu disse, minha voz baixa e firme, com a autoridade que vinha da verdade. Ele está em um jogo muito mais perigoso do que você imagina. E eu não te contei porque o que ele fez destruiria você. Tirei o envelope pardo do cofre do meu escritório, onde estava escondida a notificação da hipoteca reversa. Coloquei-o na mesa, ao lado do seu pão de queijo intocado. Isto chegou há algumas semanas. Eu expliquei, deslizando o papel em sua direção. Rodrigo, ou o Fábio, está investigando a possibilidade de usar esta casa como garantia para um empréstimo gigantesco, sem a nossa autorização. Ele está nos avaliando por nosso potencial de liquidez, não por nosso valor. O rosto de Fátima perdeu toda a cor. Ela se agarrava à ideia de que Fábio estava manipulando Rodrigo, que nosso filho era ingênuo e não criminoso. Mas a revelação final, a cópia da procuração forjada com a minha assinatura, esmagou essa esperança. Não, o Rodrigo não faria isso. Ele assinou em branco Antônio, Fábio o obrigou. Ela gritou, rasgando a folha digitalizada em pedacinhos, como se o ato pudesse desfazer a realidade. Ele sabe, Fátima. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Eu repeti, frio. Não somos apenas dispensáveis, somos o combustível dele. Eu a abracei. Em meio às lágrimas, ela me olhou com pavor. Você vai denunciar o nosso filho? Você vai arruinar a carreira dele? Antônio, ele pode ser preso. Ele está me levando à ruína e ao escândalo criminal no tribunal, Fátima. A questão não é mais se ele vai à forca, é se nós vamos com ele. Ela recuou, colocando uma distância física entre nós. Eu não posso te apoiar nisso. Ela sussurrou. Você vai ter que fazer isso sozinho. Mas Fábio é o culpado. Você tem que provar que o Rodrigo foi coagido. Eu sabia que não a teria ao meu lado na linha de frente, mas ela estava avisada e não interferiria mais financeiramente. O jogo havia subido de nível. Liguei para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, esqueça a discrição. Quero que você prepare uma denúncia formal contra Fábio por fraude e falsidade ideológica. E quero que ela seja entregue em mãos na consultoria. E quero que você me agende uma reunião, a mais pública possível, na próxima terça-feira, no salão de eventos do nosso tribunal. Na segunda-feira, a dor no meu peito não era mais um alarme. Era uma presença constante, um aperto surdo sob o blazer que vesti para ir ao tribunal. Fátima estava em casa, em estado de choque mudo, e eu precisava manter o foco. A reunião pública de terça-feira era o meu palco para a denúncia. No entanto, o destino, ou a rede de contatos de Fábio, não me permitiu esperar. Ao meio-dia, fui notificado de um almoço informal de última hora no Ministério da Economia, adjacente ao tribunal. Era uma pequena reunião de networking, com executivos do setor de energia. Exatamente o setor que eu havia manipulado discretamente para testar Rodrigo. Não pude recusar. Se eu faltasse, pareceria que as fofocas sobre a minha instabilidade profissional eram verdadeiras. O salão de conferências era pequeno e luxuoso. Eu entrei, rígido, cumprimentando os colegas com a cortesia formal de Brasília. E lá estava ele. Fábio, impecável em um terno risca de giz,
sorrindo com a autoconfiança predadora de quem sabe que está no controle. E ao lado dele, não como estagiário, mas como escudeiro, Rodrigo. Rodrigo me viu. Não houve surpresa. Apenas uma observação calculada. Ele me deu aquele aceno protocolar de parente distante que por acaso encontramos no mesmo evento. Eu evitei a mesa deles, buscando um canto perto da janela, mas Fábio tinha outros planos. Ele se desvencilhou de um diplomata aposentado e veio direto até mim. Antônio, ele disse, estendendo a mão. O aperto foi firme, mas os olhos, frios, avaliavam o meu cansaço. Que satisfação encontrá-lo neste ambiente. É bom ver que a velha guarda ainda tem algum interesse nas novas dinâmicas. Eu senti a ironia velada. O interesse é profissional, Fábio. O tribunal precisa entender as novas dinâmicas do mercado de capitais. Eu respondi, controlando a voz para que soasse tediosa e oficial. Fábio riu, um som seco, e pousou a mão no meu ombro, um gesto de intimidade forçada que me fez apertar a mandíbula. Claro, entendo. Lentidão exige curiosidade. Ele gracejou. E vi Rodrigo, a alguns metros, fingindo conversar com um colega, mas visivelmente atento à nossa interação. Mas falando em novas dinâmicas, Rodrigo tem sido um fenômeno. Não sei se você tem acompanhado de perto, mas ele superou todas as expectativas. Tenho acompanhado, eu disse. É o que eu digo. Fábio continuou baixando a voz para um sussurro cúmplice, mais alto o suficiente para Rodrigo ouvir se quisesse. É preciso de um ambiente onde se possa cortar os laços. Rodrigo, veja bem, não precisou de um legado de estabilidade, Antônio. Ele precisava de alguém que lhe ensinasse a liquidez da ambição. Alguém que não tivesse medo de arriscar. Um pai, se me permite o termo, não é o que nos nutre, mas o que nos projeta. O ataque era direto. Ele estava se declarando o pai ideológico de meu filho, o pai que Rodrigo havia escolhido, e usava a minha falha paternal como prova de sua superioridade. A estabilidade que eu havia construído era, nas palavras dele, uma prisão. Senti a dor no peito se espalhar. Não uma pontada, mas um abraço de ferro. Eu precisava ir embora. Eu não concordo com essa filosofia, Fábio. Valores familiares são o alicerce real, eu declarei, mas minha voz falhou na última sílaba. Fábio sorriu com pena, um sorriso estudado para parecer empatia. Ah, Antônio, eu imagino. É difícil aceitar quando o filho segue o seu próprio caminho, especialmente quando esse caminho exige que ele deixe para trás o conforto e, bem, a confusão doméstica. Ele fez uma pausa dramática. Soube pela Fátima que vocês estão passando por um momento difícil, com as questões de saúde. Espero que as coisas se resolvam. O Rodrigo me conta tudo. Aquilo era demais. Ele estava usando Fátima, usando a minha dor física, usando o silêncio que eu tentava manter em casa para me desestabilizar. Ele não apenas sabia que eu estava sofrendo, ele estava usando isso no networking de Brasília, transformando a minha agonia em fraqueza profissional. Ele havia invadido o meu último refúgio. A raiva me deu uma clareza momentânea, ultrapassando a dor física. A única confusão, Fábio, eu respondi olhando-o diretamente nos olhos, é a falta de integridade nos negócios que você conduz. E isso, eu garanto, o tribunal está prestes a resolver. Fábio sustentou meu olhar, mas o sorriso diminuiu ligeiramente. Ele havia entendido. A ameaça não era a de um pai ferido, mas a de um funcionário público em posição de poder. Ele se afastou, voltando para Rodrigo. Eu recuei até o canto da sala, ofegante. Minhas mãos tremiam tanto que não pude aceitar o copo de água que um garçom ofereceu. Eu havia exposto o meu jogo antes da hora. Fábio sabia que a terça-feira seria um confronto. O aperto no meu peito, que eu havia atribuído ao estresse, se tornou agudo. Eu sabia que precisava do Dr. Ricardo para o legal, mas agora eu precisava de um médico, imediatamente. Não era apenas a traição que estava me matando. Era o meu próprio corpo, rendido ao trauma. Eu me virei e saí do almoço sem me despedir, ignorando os olhares curiosos dos colegas. Eu precisava de ar. Precisava sobreviver até terça-feira. Enquanto descia as escadas do ministério, a dor se tornou insuportável, irradiando para o meu braço esquerdo.
Eu me apoiei no corrimão, a visão turva. Eu estava perdendo o controle do meu corpo, e isso significava perder o controle da minha estratégia. Eu precisava de auxílio imediato. Eu não podia desmaiar e dar a Fábio a prova pública de minha falha cognitiva. Liguei para o Dr. Ricardo, mal conseguindo formar as palavras. Ricardo, não posso esperar. Estou tendo uma crise. Preciso que você me leve ao hospital e leve a denúncia. Se eu desmaiar, você a entrega amanhã, independentemente de tudo. O pânico era que, se eu caísse, Fátima estaria desprotegida, e Fábio e Rodrigo teriam o caminho livre para a nossa ruína. A minha vida estável, desprezada por meu filho, estava agora em frangalhos, e o confronto final estava prestes a acontecer no leito de um hospital de Brasília. Eu só esperava que a integridade burocrática que ele tanto repudiava fosse forte o suficiente para sobreviver ao meu corpo quebrado. Eu estava perdendo o controle do meu corpo, e isso significava perder o controle da minha estratégia. Eu precisava de auxílio imediato. Eu não podia desmaiar e dar a Fábio a prova pública de minha falha cognitiva. Liguei para o Dr. Ricardo, mal conseguindo formar as palavras. Ricardo, não posso esperar. Estou tendo uma crise. Preciso que você me leve ao hospital e leve a denúncia. Se eu desmaiar, você a entrega amanhã, independentemente de tudo. O pânico era que, se eu caísse, Fátima estaria desprotegida, e Fábio e Rodrigo teriam o caminho livre para a nossa ruína. A minha vida estável, desprezada por meu filho, estava agora em frangalhos, e o confronto final estava prestes a acontecer no leito de um hospital de Brasília. Eu só esperava que a integridade burocrática que ele tanto repudiava fosse forte o suficiente para sobreviver ao meu corpo quebrado. O Dr. Ricardo agiu com a eficiência fria de um militar. Em minutos, ele me encontrou no estacionamento do ministério e me levou às pressas ao hospital mais próximo na Asa Sul. A dor era um animal faminto mordendo meu peito, mas eu resisti à urgência de ceder à inconsciência. Eu não podia morrer ali, não antes de expor a traição. No hospital, o pânico se transformou em uma exaustão absoluta. Os médicos vieram e foram. Exames, agulhas, a frieza do metal do eletrocardiograma contra a pele. Não era um ataque cardíaco. Era um colapso induzido por estresse, uma agonia psíquica transformada em alerta físico. Eu estava bem, me disseram, mas precisava de repouso absoluto. 36 horas de observação. Enquanto a medicação começava a fazer efeito, Dr. Ricardo estava ao meu lado, revisando a denúncia que havíamos preparado contra Fábio. Ele era a âncora que me prendia à realidade. Antônio, você precisa se acalmar. A denúncia está perfeita. Falsidade ideológica, uso de documentos forjados, fraude contra a administração pública, devido à sua posição no tribunal. Fábio será investigado. Rodrigo, no mínimo, será chamado a depor. Isso não será uma conversa de família. Será um processo penal. Ele me avisou, a voz grave. Eu fechei os olhos. A imagem do sorriso educado de Rodrigo. O tio Antônio que me renegava, queimando na minha retina. Prossiga, Ricardo. Não podemos hesitar. E a Fátima? Fátima chegou pouco depois, trazida por Adriana, que ligou a primeira vez que me viu pálido e com o braço dormente. O contraste entre as duas mulheres era cruel. Adriana estava assustada, mas focada. Fátima estava em negação total. Ela me viu no leito, com os fios presos ao corpo, e desabou sobre mim, abraçando-me com a força desesperada de quem teme perder o último refúgio. Meu Deus, Antônio, o que eles fizeram com você? Foi o Fábio. Ele está te matando com essa pressão. Eu tentei falar, mas Adriana interveio, olhando o Dr. Ricardo com a perspicácia que eu esperava de um filho meu. Dr. Ricardo, o que está acontecendo que está causando isso no meu pai? Não me diga que é só estresse. Ricardo hesitou, mas eu acenei levemente dando-lhe permissão para falar. Ele resumiu de forma legal e impessoal a fraude da procuração e o esquema de hipoteca reversa. Adriana, ao ouvir a palavra falsificação, não hesitou. Seu olhar se voltou para Fátima, que estava agarrada à minha mão. Ele sabia, mãe. O Rodrigo sabia. Ele estava disposto a isso. Não!
O Fábio o coagiu. O Fábio está usando ele. Fátima gritou, defendendo o filho ausente. Fátima. Eu intervi a voz rouca. Eu usei o meu capital político para dar um atalho anônimo a Rodrigo, para que o projeto dele fosse aprovado na agência reguladora. Um favor que custou a minha reputação. Fábio usou a minha ajuda, e Rodrigo permitiu para exaltar o sucesso deles e desprezar as velhas conexões burocráticas que o salvaram. Ele não é ingênuo, ele é um traidor calculista. Fátima se afastou de mim, não por raiva de Rodrigo, mas por repúdio à minha decisão. Você vai ter que provar isso, Antônio. E se você denunciar o Fábio, o Rodrigo cai junto. Você vai destruir o seu filho por causa de uma assinatura? Não, Fátima. Eu respondi, olhando para ela com uma frieza que surpreendeu a mim mesmo. Eu vou defender a nossa vida, a nossa integridade e a nossa casa. Se o preço da minha sobrevivência é a carreira dele, eu pago esse preço. O Dr. Ricardo deixou o quarto. A minha saída estava marcada para a manhã de terça-feira, poucas horas antes da reunião pública no tribunal. Eu usei as 48 horas de repouso para afiar a estratégia. Ricardo havia preparado tudo. A denúncia seria protocolada durante a reunião, onde os principais juízes e administradores do tribunal estariam presentes. Na manhã de terça-feira, eu saí do hospital contra o conselho médico. Estava fraco, mas vestido em meu melhor terno, com a pasta de couro contendo a denúncia. Fátima se recusou a me acompanhar, permanecendo em casa. Adriana, no entanto, veio comigo. Eu não concordo com o que você vai fazer com o Rodrigo, pai. Ela me disse no carro, enquanto dirigíamos para o tribunal. Mas o Dr. Ricardo me mostrou o rastro financeiro. Se você não agir, você vai ser preso. Eu não posso perder você. O apoio de Adriana, ainda que parcial, era a única coisa que me sustentava. A reunião estava marcada para as 10 da manhã. Eu havia garantido a presença de Fábio e Rodrigo através de um convite formal, usando a minha influência burocrática para fazê-los acreditar que eu queria negociar, ou, pior, me render. O salão de eventos do tribunal era sóbrio e imponente. As cadeiras de couro, o mármore frio. Estavam presentes o presidente do tribunal, o Dr. Vasconcelos, meu supervisor, e vários colegas importantes. Fábio e Rodrigo chegaram atrasados, com a arrogância calculada de quem tem o poder. Rodrigo, ao me ver ali, pálido, mas de pé, tentou disfarçar a surpresa com uma expressão de superioridade. Antônio, que bom que você se recuperou, Fábio disse, forçando um aperto de mão. Ele estava agindo como se tivéssemos feito as pazes. Pensei que teríamos que renegociar o nosso relacionamento, dado o seu contratempo. Não há nada para renegociar, Fábio. Eu respondi, com a voz firme e calma. Há apenas fatos. Eu ignorei Rodrigo e me dirigi diretamente ao centro do palco, onde o Dr. Ricardo já estava posicionado. Senhores, comecei, e senti a dor no peito retornar, mas usei-a como combustível. Convoquei esta reunião não para discutir minha performance recente, mas para expor um esquema de fraude que ameaça a integridade deste tribunal e o patrimônio de um de seus funcionários. Esquemas que se baseiam em uma filosofia perigosa, a de que a estabilidade é obsoleta e que a liquidez deve ser alcançada através de qualquer meio, inclusive a trapaça. Fábio riu, tentando dispersar a atenção. Isso é bobagem, Antônio. Estabilidade é apenas lentidão. A lentidão, Fábio, é o que garante que a lei seja cumprida. Eu retruquei. O senhor e o seu mentorado, Rodrigo, têm forjado documentos para garantir empréstimos de alto risco, usando o meu nome, Antônio, e minha posição profissional como fiador silêncio, através de uma procuração falsificada. O silêncio na sala foi absoluto. Todos os olhares se voltaram para Fábio e Rodrigo. O presidente do tribunal, Dr. Olavo, que estava na primeira fileira, empalideceu. Rodrigo olhou para mim. Pela primeira vez não havia vergonha, nem desprezo. Havia pânico. O sorriso de Fábio se congelou. Isso é calúnia, Antônio. Fábio rosnou, avançando na minha direção. É a reação de um homem doente que está perdendo a cabeça e o controle do próprio filho. O Dr. Ricardo agiu. Ele colocou a denúncia protocolada sobre a mesa do presidente. Não é calúnia, senhor Fábio.
Ricardo disse com a voz profissional. A denúncia formal já foi registrada. E temos provas irrefutáveis da falsificação, além de um rastro de investigações paralelas de hipoteca reversa, envolvendo o patrimônio do meu cliente. Eu olhei para Rodrigo, que tentava se encolher atrás de Fábio. E quanto ao seu argumento de que eu sou obsoleto, Fábio, e que o seu método é superior, eu, o funcionário público que você tanto despreza, manipulei discretamente o sistema para testar o seu mentorado, garantindo a aprovação ultra-rápida de um projeto de energia na agência reguladora. Eu criei o atalho que você usou para se vangloriar. E o que vocês fizeram? Usaram a minha ajuda para declarar publicamente que não aceitam atalhos burocráticos, e sim a construção implacável do novo. Eu fiz uma pausa dramática. Essa mentira, Fábio, é a prova de sua fraude ética. Você não é um mentor. Você é um parasita que se alimenta da ambição de jovens ingênuos. E o tribunal, que você tentou envergonhar com a minha suposta falha, será o seu algoz. O choque de ter sua fraude ética exposta em público, no centro do poder que ele queria impressionar, atingiu Fábio com mais força do que qualquer processo. Em Brasília, a perda de reputação é mais grave do que a prisão. O presidente Olavo se levantou, a autoridade imponente. Doutor Ricardo, por favor, retire o Sr. Fábio e o Sr. Rodrigo para que o tribunal possa iniciar imediatamente a análise da denúncia e notificar as autoridades. Antônio, vá para casa. O desmoronamento foi imediato. Fábio foi escoltado para fora por seguranças. Sua carreira em Brasília terminou naquele exato momento. Mas o meu olhar estava fixo em Rodrigo. Ele passou por mim, o rosto pálido. Eu sinto muito, pai. Ele murmurou, a voz quebrada. A vergonha não era mais de ser meu filho, era a vergonha de ser exposto como um fraudador. Eu não o respondi. A justiça legal estava feita. Fábio perderia tudo. Rodrigo perderia a carreira meteórica que havia tentado construir sobre a nossa ruína. Eu me virei, o corpo tremendo de exaustão, e encontrei Adriana. Nós conseguimos, pai. Ela sussurrou aliviada, me ajudando a sair do salão. Saímos do tribunal para o sol forte de Brasília. A dor no meu peito ainda estava lá, mas era menor, substituída pela sensação de uma batalha vencida, mas com a perda total de um membro. Voltamos para casa, para Fátima. Ela estava na sala, esperando, com um copo de água na mão. Ela viu a minha expressão de esgotamento e a de alívio em Adriana. Ela soube que a denúncia havia sido protocolada. Ela não perguntou nada sobre Fábio. Seus olhos vermelhos de tanto chorar encontraram os meus. E o nosso filho? Ela perguntou, a voz vazia. O Rodrigo terá que enfrentar as consequências das suas escolhas. Eu respondi, desabando no sofá. Eu havia vencido a guerra pelo meu nome e meu patrimônio, mas o preço era a paz em minha família. Aquele silêncio na sala era a prova de que a nossa vida nunca mais seria a mesma. A justiça legal era uma coisa, a paz familiar, outra. Eu tinha a sensação de que, embora Fábio estivesse fora de jogo, a verdadeira batalha sobre o que restava da minha família estava apenas começando. Eu precisava decidir se no meio da ruína eu ainda podia ser pai, ou se o tio Antônio era o único papel que me restava. O silêncio de Fátima era a minha condenação. O telefone tocou. Era Dr. Ricardo, com a informação final. Antônio, o Fábio foi detido preventivamente. Mas há algo mais, Ricardo disse com cautela. A equipe de investigação encontrou a hipoteca reversa. A papelada estava quase pronta. E a parte mais grave, se o processo de fraude avançar, Rodrigo será indiciado. Eu preciso de sua decisão. Vamos protegê-lo ou deixá-lo seguir o curso da lei que ele tentou quebrar? Eu olhei para Fátima, cujo rosto estava afundado em dor. A próxima decisão seria a mais pesada de todas. Proteger o criminoso ou deixá-lo colher a tempestade. E eu sabia que, se eu o protegesse, eu arriscaria tudo de novo. E Fátima nunca me perdoaria por não ter tentado. Se eu o deixasse, ela nunca mais olharia para mim. Eu estava sozinho na escolha. Eu olhei para Fátima, cujo rosto estava afundado em dor. A próxima decisão seria a mais pesada de todas. Proteger o criminoso ou deixá-lo colher a tempestade.
E eu sabia que, se eu o protegesse, eu arriscaria tudo de novo. E Fátima nunca me perdoaria por não ter tentado. Se eu o deixasse, ela nunca mais olharia para mim. Eu estava sozinho na escolha. Nós o protegemos. Eu disse ao Dr. Ricardo, a voz firme, mas exausta. Mas sob as minhas condições. Fábio pagará pelo crime principal. Rodrigo pagará com o fim de sua carreira em Brasília e com a cooperação total. Ele terá que assinar qualquer documento que você pedir, renunciando a qualquer pretensão sobre o nosso patrimônio. Não por emoção, Ricardo, por estratégia. Se ele for indiciado, o escândalo será ainda maior e arrastará o tribunal, o que Fábio deseja. Precisamos de silêncio agora. Ricardo assentiu, aliviado por ter um caminho claro. Vou contatar o Ministério Público. Conseguiremos um acordo, Antônio. Ele terá que sumir de Brasília. Este ambiente está envenenado para ele. Quando desliguei, Fátima me olhou. Não havia gratidão, apenas um reconhecimento sombrio. Ela sabia que eu estava salvando o corpo do filho, mas a alma da nossa família havia morrido no processo. O silêncio dela era a minha nova cruz. Você o salvou da prisão. Ela sussurrou, afastando-se de mim. Mas você o destruiu. E no processo, você me perdeu também, Antônio. Você escolheu a lei antes do amor. Eu escolhi a estabilidade, Fátima. Eu respondi com a voz baixa e cansada. A mesma estabilidade que ele tentou usar para nos afundar. O amor dele exigiu a minha aniquilação. Eu me defendi. Adriana, que assistia à cena, colocou a mão no meu ombro, o que me deu o apoio tácito que eu precisava. Naquele dia, Adriana se tornou o meu único conforto, o laço familiar que não havia sido corrompido pela ambição. Nos dias que se seguiram, a vida em Brasília, apesar do escândalo contido, começou a se normalizar. Fábio foi publicamente desacreditado e seu império ruiu. O Dr. Ricardo trabalhou nos bastidores, garantindo que Rodrigo assinasse os termos da sua rendição. Ele seria poupado do indiciamento em troca de seu depoimento e sua saída imediata do Distrito Federal. Minha vida no tribunal foi restaurada, não sem feridas. Eu havia demonstrado integridade e força no confronto, e meus superiores me olhavam com respeito renovado. Mas a dor no peito, embora atenuada, era a prova física da batalha perdida em casa. Fátima estava distante, vivendo em um luto silencioso pelo sonho de filho que havíamos criado. O encontro final com Rodrigo foi inevitável, mas crucial. Ricardo me informou que Rodrigo precisava comparecer a uma audiência administrativa no antigo escritório de Fábio, agora sob intervenção, para assinar a renúncia final a qualquer documento de parceria e retirar seus pertences. Eu insisti em estar presente. Eu não iria como pai, mas como o proprietário do ativo, garantindo que o contrato de traição fosse desfeito. Cheguei ao antigo escritório de Ascensão Capital, na Asa Sul, um lugar que antes era sinônimo de luxo e liquidez instantânea. Agora, estava frio, vazio, com caixas de papelão espalhadas. Apenas Rodrigo estava lá, supervisionado por um funcionário do tribunal que monitorava a retirada dos materiais. Rodrigo vestia roupas casuais, sem o brilho dos ternos caros. Ele estava magro, abatido, com o ar de quem havia dormido mal por semanas. Ele me viu, e seu olhar desviou-se imediatamente para o chão. Antônio, ele cumprimentou, a voz quase inaudível. Rodrigo, eu respondi, frio, sem usar o termo filho. Eu parei diante da mesa que antes era a de Fábio, onde Rodrigo havia sonhado em assinar contratos de milhões. Ele assinou os últimos papéis que Ricardo havia preparado. Sua renúncia a qualquer bem familiar foi rápida, uma desistência amarga de um prêmio que nunca existiu de fato. Quando ele terminou, o funcionário saiu discretamente, deixando-nos sozinhos em meio ao silêncio melancólico daquele escritório falido. Rodrigo tentou falar, a voz cheia de ressentimento e derrota. Eu entendi, Antônio. Você venceu. Você conseguiu destruir o Fábio e de brinde destruiu tudo o que eu construí. Você construiu sobre a mentira, Rodrigo. Eu corrigi, a voz estável. E sobre a ruína da sua família. Você falsificou a minha assinatura. Usou o meu nome para dar credibilidade a um esquema criminoso. Você arriscou a minha carreira e o lar da sua mãe.
Isso não é ambição, é traição. Ele levantou a cabeça. Não houve desculpa, apenas amargura. Eu fiz o que precisava para ascender. Vocês não entendiam o jogo. Vocês eram um peso, uma âncora de estabilidade que eu não podia ter. Eu tinha que cortar os laços. Eu me aproximei dele. Olhei-o de cima. O funcionário público, o homem da estabilidade contente, que ele tanto desprezava, era a única coisa que o impedia de ser um criminoso preso. Sim, você tentou cortar os laços, Rodrigo, eu disse, sentindo o nó se desatar em meu peito. A dor física se transformou em uma força calma e definitiva. E a sua ambição custou caro. Custa a sua carreira em Brasília, custa a confiança da sua mãe e custa a sua honra. Eu fiz uma pausa. E naquele momento, eu quebrei o meu próprio pacto de silêncio. O pacto de tio Antônio. Não foi em um salão de eventos televisionado, mas no silêncio espectral daquela sala de traição, o palco privado da nossa falência familiar. Eu não levantei a voz, mas cada palavra foi um martelo na sua derrota. Mas você não conseguiu cortar o laço mais importante. Você falhou. Porque mesmo depois de você ter me tornado o tio Antônio e falsificado minha assinatura para me destruir, eu ainda tomei a decisão mais arriscada de todas. Eu me inclinei sobre ele. Eu sou seu pai, Rodrigo. E apesar da sua ambição criminosa, eu ainda escolhi usar a estabilidade que você desprezou para salvar você da cadeia. Eu não fiz isso pelo seu futuro. Fiz isso pela minha dignidade e para que a sua mãe não tivesse que visitá-lo na prisão. Eu me endireitei, a dor no peito voltando como um lembrete da fragilidade da vida. Rodrigo me olhava, não com vergonha do meu status, mas com a vergonha de ter sido salvo pelo homem que ele havia tentado matar em sua escalada social. A derrota era total. Agora, eu continuei, com a voz final e irrevogável. Você tem 48 horas para sair de Brasília. O Dr. Ricardo organizará uma passagem para você. Você deve recomeçar do zero, em um lugar onde a sua reputação não nos arraste para o escândalo. E você não usará mais o meu nome, nem o da sua mãe, para alavancar coisa alguma. O preço da sua liberdade é o silêncio. Um silêncio que você não respeitou antes, mas que agora é a sua única moeda. Rodrigo não respondeu. Ele apenas assentiu, um reconhecimento mudo de que o jogo havia acabado e que ele havia perdido tudo para a estabilidade que desprezava. Ele se levantou, pegou a última caixa de papelão e saiu. Não houve abraço nem pedido de perdão, apenas a certeza de que a distância, que ele havia pedido por vergonha, agora se tornava a sua penitência. Eu voltei para casa naquela noite, exausto, mas estranhamente leve. O meu nome estava limpo, o nosso patrimônio estava seguro, e Rodrigo estava fora do alcance de Fábio e da lei. Eu havia vencido a guerra legal e mantido minha dignidade. Mas o preço era Fátima. Ela estava na sala de estar, olhando para o vazio. Ele se foi. Eu informei sem precisar mencionar o nome. Para onde? Ela perguntou sem emoção. Para longe. Recomeçar. Não sei onde. Ela se levantou. Caminhou até o armário e tirou o porta-retrato com a foto de formatura de Rodrigo. Ela olhou para a imagem do filho sorridente e quebrou o vidro contra a estante. Ela não chorou. A dor era fria demais para lágrimas. Ele não disse nada? Ela perguntou, a voz vazia. Ele apenas aceitou o preço, eu disse. Fátima jogou o porta-retrato quebrado no lixo. Ela se virou para mim e sua expressão era de uma condenação final. Você pode ter salvado a sua aposentadoria, Antônio, mas você o mandou para longe. E eu não sei se consigo perdoar você por ter escolhido o patrimônio em vez da presença. Ela não se referia à presença física de Rodrigo. Ela se referia à minha presença como pai, à minha recusa em protegê-lo incondicionalmente. O novo silêncio que se instalou em nossa casa, naquela noite, era diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio da mentira ou do medo, mas o silêncio de duas pessoas que sobreviveram a uma tempestade, mas perderam o mapa para casa. A nossa estabilidade estava salva, mas a nossa história havia chegado ao fim. E eu sabia que a próxima e última etapa da minha jornada não seria contra Fábio ou Rodrigo, mas pela reconstrução de Fátima e do homem que eu me tornaria a partir de agora.
Eu precisava garantir que o meu sacrifício não fosse em vão e que a minha dignidade recuperada pudesse, um dia, ser suficiente para o perdão. Mas Rodrigo ainda estava lá fora, com a certeza de que a estabilidade do pai era a sua ruína. O que ele faria a seguir? Eu teria que esperar para ver. O meu maior medo era que, mesmo a quilômetros de distância, a sua ambição encontrasse uma nova forma de me envergonhar. O meu maior medo era que, mesmo a quilômetros de distância, a sua ambição encontrasse uma nova forma de me envergonhar. Mas, felizmente, a lei, com sua lentidão e solenidade, não lhe daria essa chance. O corpo, no entanto, não perdoava. Meu retorno ao tribunal na quarta-feira foi breve. A vitória sobre Fábio havia sido esmagadora, mas o preço foi alto demais. Em uma conversa particular com o Dr. Vasconcelos, meu supervisor, a verdade, embora eufêmica para mim, era uma complicação burocrática para a instituição. Antônio, você foi herói. Sua integridade salvou o tribunal de um escândalo ainda maior. Vasconcelos me disse, os olhos baixos. Mas o seu nome esteve muito próximo dessa lama. Seus erros recentes, sua saúde fragilizada, para a higiene institucional e para o seu próprio bem, o melhor é o recolhimento. Pense em uma aposentadoria antecipada. Eu assenti. Não havia raiva, apenas cansaço. Eu havia dedicado 40 anos àquela estabilidade, e agora ela me cuspia para fora, manchada não por mim, mas pelo filho que eu havia defendido. Eu havia vencido a guerra pelo meu nome, mas perdi o meu posto. Assinei os papéis em silêncio. O que restava era Fátima. Ela se movia pela casa como uma sombra, embalada pelo luto de uma maternidade traída. A ausência de Rodrigo era um buraco que ela se recusava a preencher com a minha presença. Essa casa é grande demais para o nosso silêncio, eu disse a ela uma noite, depois que a poeira baixou. Vamos vendê-la. Começar de novo do zero. Ela não protestou. A fortaleza da Asa Norte, o apartamento pago com tanto esforço, não era mais um símbolo de solidez. Era um monumento à traição. Foi Adriana quem cuidou da logística. Ela vendeu a casa, organizou a mudança e encontrou um pequeno apartamento em um bloco mais antigo e discreto na Asa Sul. Mais compacto, mais silencioso, mais adequado à nossa nova realidade de funcionário público aposentado prematuramente. No processo de encaixotar nossa vida, eu encontrei a caderneta antiga, aquela onde eu anotava os valores que Fátima e eu dávamos a Rodrigo. As pequenas hemorragias financeiras, a soma total, eu a joguei no lixo sem sequer olhar. Não era mais sobre contabilidade, era sobre a cicatriz. Rodrigo, por sua vez, sumiu. Dr. Ricardo confirmou que, embora Fábio estivesse enfrentando um processo severo e o império da Ascensão Capital tivesse desmoronado, Rodrigo havia cumprido seu acordo. Ele havia assinado uma formal renúncia a qualquer bem familiar e se mudado para o exterior, para uma cidade distante na Ásia, onde as conexões de Brasília não alcançariam. Ele estava livre da cadeia, mas a mancha de ter sido o braço direito de um fraudador e a mancha da vergonha que ele tentou impor ao pai o seguiam. O caminho para o topo, que ele tentou alcançar com atalhos, estava agora bloqueado. Ele havia trocado a estabilidade lenta pela ruína rápida. Fátima e eu nos mudamos para a Asa Sul em uma manhã fria. O novo apartamento tinha uma vista lateral para o eixo rodoviário, o fluxo constante de Brasília. Eu me sentei na varanda, respirando o ar de uma vida redefinida. Eu não era mais o provedor discreto do tribunal. Eu era um homem de 59 anos, com a carreira interrompida e o coração remendado, tentando reconstruir um casamento sobre os escombros de uma traição. Fátima se aproximou. Pela primeira vez em semanas, ela me olhou sem pavor, mas com uma melancolia profunda. Você me salvou, Antônio, ela disse, a voz quase inaudível. Salvou a nossa casa. Eu me salvei, Fátima. Eu corrigi. E você estava inclusa na minha integridade. Era o único jeito de sobreviver. Ela não se sentou ao meu lado. Ela apenas ficou parada, olhando para a cidade. O silêncio que se instalou não era mais o silêncio da mentira, mas o silêncio de duas almas que haviam compreendido o custo da verdade. Nós havíamos sobrevivido, sim,
Mas o preço havia sido a alegria. Eu havia trocado a dor lancinante da traição por uma paz vazia e merecida. O que me restava era a Adriana, o apoio silencioso do Dr. Ricardo, e a certeza de que, às vezes, o amor de um pai não é o abraço incondicional, mas a linha rígida que impede o filho de cair no abismo que ele próprio cavou. Eu não era mais o pai que ele tinha vergonha de ser. Eu era o homem que ele não conseguiu destruir, a estabilidade que se transformou em arma. Essa era a minha nova herança, e ela era pesada. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Antônio. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que Deus abençoe seu caminho.